Então vamos para a palavra. Abra aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler um versículo, versículo 33. Romanos 8, 33. Ele fala assim. Ele começa com uma pergunta e ele responde: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vou ler de novo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos orar. Pai querido, dependemos muito do Teu Espírito, Senhor, e da revelação da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, me dê graça para falar desta coisa, Senhor, tão profunda, que trata este versículo. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então espero que você entenda isso que nós vamos falar. Hoje em dia foi criada uma mentalidade no meio da igreja, que a pessoa vem na igreja só para obter alguma coisa. Então ela vem na igreja: eu vou pegar minha bênção, eu vou agarrar minha bênção, eu vou lutar com o anjo, eu vou ter uma vitória, eu vou ter isso. Então a pessoa, ela não vem para ter um entendimento claro da verdade. Ela vem porque ela tem um problema e ela quer uma resposta. Ela não está interessada se Deus quer ser adorado. Ela quer alcançar alguma coisa que a beneficie. Então nós vemos as pessoas vindo para a igreja só atrás disso. Eu preciso, eu quero, eu vou determinar, eu vou alcançar, eu vou tomar posse, eu vou ter fé. Mas eu preciso vir à igreja também para adorar a Deus e aprender a palavra de Deus, ter uma visão clara, ainda que a palavra não fale nada do que eu vou receber, do que eu vou ganhar nessa noite, do que eu vou buscar, do problema que vai resolver. Então, deleta do teu coração essa coisa: eu preciso alcançar, eu vou conquistar. Deleta isso agora, porque eu não vou falar disso. Mas eu vou falar de uma coisa que Cristo já conquistou para você. Então ele faz uma pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então a primeira pergunta: quem são os eleitos? O que é ser um eleito? Quem são os eleitos? O que é eleito? E depois ele fala assim, que esses eleitos, eles foram justificados por Deus. Então, o que é ser um eleito de Deus? O que é essa palavra eleito? Sabe o que é? É alguém que foi escolhido por Deus, escolhido por Deus. Então a eleição é uma escolha que Deus, na sua presciência, Ele escolhe alguém, elege alguém, e vai cumprir na vida de alguém que Ele elegeu, que Ele escolheu, aquilo que Ele determinou. E não tem como não ser assim. Então, se você é uma pessoa que entendeu o Evangelho, eu não estou dizendo esse Evangelho de receber bênção, só isso, porque o Evangelho para muitos é só isso, de prosperar e só falar de demônio. Não, isso aí é muito pouco para se falar que é Evangelho. Mas se você é uma pessoa que entendeu o Evangelho, a justificação, a redenção, você tem uma visão clara da redenção, da regeneração, do novo nascimento, você tem uma convicção profunda de que você é salvo mesmo, e que você é um filho, que você é possuidor do Espírito Santo, porque todo filho é possuidor do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos mesmo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não é dele. Então não existe um crente que não tenha o Espírito e seja verdadeiramente de Deus. Porque quem não tem o Espírito não pode ser de Deus. Então se deduz que todo aquele que é de Deus tem o Espírito. Pode não ter dons, mas que tem o Espírito, tem. Então se isso aconteceu em você, se você já teve uma visão do reino de Deus, não digo de uma igreja, mas do reino de Deus, então você é um eleito, um chamado, um escolhido de Deus. Deus te revelou essas coisas.
Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ele também disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem o Filho o quiser revelar. Então é uma ação exclusiva de Deus vir até Jesus e ter revelação de quem é o Pai. Então, se aconteceu isso dentro de você, você é um eleito de Deus, é posta dentro de você uma fé sobrenatural, uma medida de fé. Deus vai começar a abrir o teu entendimento. Você pode começar em qualquer igreja que for. Para ter um início, qualquer igreja que vai falar de Jesus Cristo é bom. Mas no decorrer dos anos, você vai começar a ver coisas na palavra que você nunca tinha visto. Entender coisas do Evangelho que você nunca pensou que era assim. E se você foi tradicional desde berço, né? Você vai começar a enxergar uma tradição que você nunca tinha visto, porque você é um eleito de Deus, e o eleito de Deus vai entender o Evangelho e vai ter revelação do Evangelho. Então vamos ver o que o Novo Testamento fala dos eleitos de Deus. Você é um eleito de Deus? Tem convicção da salvação? Tem convicção que tem o Espírito Santo? Que é salvo? Está seguro nisso? Ou acho que perde a salvação todo dia, amanhã Deus dá de volta, aí depois ele risca o teu nome no livro da vida, aí vai escrever de novo? Ou sabe que é salvo de verdade? Sabe que é um filho de verdade? Porque a palavra diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O que é testificar? É confirmar, atestar, mostrar. Testifica o quê? Que nós somos filhos de Deus. Então o eleito de Deus, o salvo, não tem dúvida que é um filho. Não tem dúvida que é salvo. Pode estar caindo uma tromba d'água em cima da casa dele. Ele não tem dúvida que é salvo, que é um filho. Porque o Espírito Santo testifica, fala aqui dentro. Você é um filho. Ele não tem dúvida disso. Agora, se ele tem dúvida de salvação e de ser filho, pode ser que ele não é filho de Deus ainda, mesmo dentro da igreja. Então vamos ver o que Pedro fala sobre o que nós somos, né? Geralmente se fala sobre propriedade exclusiva, mas vamos falar sobre a raça eleita. Primeira de Pedro, capítulo 2. Porque ele fala que ninguém pode acusar os eleitos de Deus. Quem que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus, se os eleitos são justificados por Deus? Então, 1 de Pedro 2, 9, olha lá o que ele fala. O que nós somos. Vós, porém, sois uma raça eleita, uma raça escolhida. Houve uma escolha, uma ação de Deus. Olha o que você é. Você não é nenhum encapetado, nenhum fracassado, nenhum debaixo de maldição. Não, não é, você não é isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes vocês não eram povo, mas agora vocês são o povo de Deus. Vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram a misericórdia de Deus. Então Pedro está afirmando que nós que cremos em Jesus Cristo, que somos salvos, nós somos uma raça eleita. Olha como isso é grande. Nós não vemos nenhuma expressão dos discípulos no Novo Testamento, em qualquer carta, afirmando que um crente é um endemoniado, um amaldiçoado, possuído por demônio, que precisa de uma libertação por semana. Leia para você ver se alguma vez o apóstolo Paulo falou isso de um crente verdadeiro, ou Pedro, ou João, ou Judas. Mas eles mostraram uma posição espiritual da igreja muito grande. Então nós somos uma raça eleita, uma raça escolhida, pessoas que creem, pessoas salvas, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual finalidade? A fim de proclamar, dizer aos outros, pregar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Você vivia nas trevas,
Mas Deus te chamou, e quando Deus chama, Ele te arranca das trevas. Nos chamou das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Ele diz que antes disso acontecer, nós não éramos povo. E nós não tínhamos alcançado a misericórdia de Deus. Mas agora que isso aconteceu, agora nós somos o povo de Deus e nós já alcançamos a misericórdia de Deus. Não está escrito aí? Alcançastes a misericórdia de Deus. Eu não sou aquela pessoa que fica assim, Senhor, tem misericórdia. Eu falo, Senhor, eu alcancei a tua misericórdia pela tua graça. Eu não fico assim no momento de aflição, tem dó de mim, tem misericórdia. Não, eu já enxerguei que na cruz eu alcancei a misericórdia. Ela já foi alcançada pela graça de Deus, me deu. Deus tem misericórdia de mim, o tempo todo essa misericórdia está sobre mim. Final do Salmo 23 diz o quê? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor vão fazer o quê? Me seguirão todos os dias da minha vida. Não sou eu que estou correndo atrás da bondade, eu não estou correndo atrás da misericórdia. Agora que eu sou de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus me seguem, elas estão atrás de mim. Por isso que eu tenho que viver uma vida, mesmo no meio da luta, tranquilo. Eu sei que a misericórdia de Deus está atrás de mim, em todos os momentos da minha vida. A bondade de Deus está atrás de mim, em todos os momentos da minha vida. Eu já alcancei isso por alguma obra que eu pratiquei. Não é por mérito, é pela obra de Cristo na cruz. Essa misericórdia me alcançou, veio sobre mim. Nós não éramos povo de Deus, mas agora que fomos eleitos, escolhidos, nascemos de novo, justificados, salvos, nos tornamos o povo de Deus e a misericórdia foi alcançada na nossa vida. Entende isso ou não? Agora vamos lá para Tito. Volta um pouquinho. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Está antes de Hebreus. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Tito, no capítulo de número 1. Versículo 1, olha, você tem que ter um coração bom para entender isso. Isso parece uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo se torna difícil. Ele está aqui no versículo 1 dizendo assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Tito 1:1. Olha, você abre os teus olhos, olha. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Para fazer o quê? Promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então Paulo se apresenta como um apóstolo, um servo de Jesus Cristo. Agora, qual era o centro do ministério dele? Promover a fé que é dos eleitos. Então Paulo ele veio com uma mensagem por revelação, pregar o evangelho. Ele veio promover uma fé que é dos eleitos, daqueles salvos, aqueles que vão enxergar, aqueles que vão ver. Pode ver que ele é o escritor do Novo Testamento mais profundo que tem. Então ele fala que esses eleitos têm uma fé evangélica a ser promovida. Então o ministério do apóstolo Paulo era despertar, promover, falar a respeito da palavra que promoveria essa fé que é dos eleitos. Então, se ela é dos eleitos, ela não é de quem não é eleito. Então você vai encontrar dois tipos de fé: uma fé humana, que é a mais pregada, é aquela fé que o indivíduo tem que ter para receber as coisas. Não é a fé bíblica, é uma fé humana. Você vai ver muitas pregações de autoajuda que quer levantar as pessoas. Você vai lá no psicólogo: eu estou caído, eu estou arrasado, quero morrer. Não, mas você é jovem, o psicólogo vai fazer isso.
Não, você é jovem, você vai se levantar, você vai e luta, faz aquela terapia e manda ele para um especialista, e tudo para levantar a pessoa. Então você vê a maior parte das pregações isso. Você vai ter vitória, você vai dar a volta por cima, você vai conquistar, você vai alcançar, você vai sair do vermelho. Essa é a fé humana, é a fé humana que ela não prega a obra da cruz, ela prega a autoajuda. Ela promete para as pessoas que Deus vai fazer tudo o que elas querem. E eles criam cultos só para atrair as pessoas, para promover o que elas querem. Essa é a fé humana. Eu trabalhei em cima dessa fé há muito tempo. Mas quando entendi a fé bíblica, deixei isso de lado. Porque eu posso receber coisas de Deus sem nem nunca ter pedido nada. Ele é meu Pai. Eu posso receber um milagre de Deus sem nunca ter orado para Ele me dar um milagre. Basta Ele querer e mandar o milagre e acabou. Se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, Ele falou que a roupa, a comida, tudo isso vai ser acrescentado. Deus que acrescenta, eu não preciso orar por isso. Então Deus não depende de eu chegar, me dá isso, me dá aquilo. A gente quer controlar Deus. Então a gente calcula uma coisa na mente e fala assim, ó Deus, agora o Senhor vai pela esquerda, vai pela direita, em nome de Jesus faz isso, eu ordeno que faz aquilo, eu determino. Então você dá um mapinha para Deus e fala assim, Deus obedece o que eu quero. Essa é a nossa cabeça de oração. Mas Deus, se quiser me dar coisas, Ele vai me dar sem eu nunca ter pedido. Vocês estão entendendo isso? Se Deus quiser me fazer rico, Ele vai criar mecanismos de me fazer rico, sem eu nunca ter pedido nada para Ele. Porque Deus é Deus, meus irmãos. Então essa fé humana, ela trabalha na autoajuda. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Mas você não vê que para Paulo falar isso, Paulo passou privações, Paulo passou fome, Paulo passou miséria, ele teve muito, teve dia que ele não teve nada, teve dia que ele comeu muito, teve dia que ele não comeu nada, teve dia que ele estava preso, teve dia que ele estava solto. Depois de tudo isso, ele falou, eu tenho experiência agora. Então agora, depois que passei por tudo isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora a pessoa quer poder tudo naquele que fortalece, mas não quer passar por nada para esse versículo se tornar real na vida dela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus é por mim. Mas você leu tudo que está escrito antes para Deus ser com você? Agora, a fé verdadeira é aquela fé fundamentada na palavra, onde você perde o interesse pelas tuas coisas. Você já não ora mais aquela oração de criança, Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, abençoe a comidinha, abençoa meu filho. Qual é a oração da mãe? Mãe preocupada, abençoa meu filho, abençoa meu filho, abençoa meu filho. Aí liga, abençoa meu filho, tudo. Só isso está na cabeça, abençoa meu filho, abençoa, abençoa, abençoa. Muda a vida dele o tempo todo, a vida toda. Não tem uma fé de um nível superior. Porque está preocupado, só fala isso. Mas a fé evangélica é quando você sabe que Deus cuida de você. Você cresce no nível. Você não fica mais assim, ó Deus, me guarda, me livra, me abençoa, Não, você já sabe que Deus vai fazer tudo isso. Aí você crê no que está escrito, no Evangelho, no que Cristo fez, na vida futura que você vai ter. Você cresceu, você não fala mais, mãe, amarra meu sapato, você aprendeu. A criança quando vai no banheiro fala, estou pronto, lá no banheiro, o que a mãe faz? Vai lá, deixa ela limpinha. Mas depois cresce, não fala mais está pronto, vai ter vergonha de falar que está pronto. Não vai? Então essa é a fé bíblica, aquela fé que não está mais preocupado com o que quer, com a minha bênção, a minha vitória. Já sabe que em Cristo, ele já é abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Mas é aquela fé que concorda agora com a verdade da palavra, que não está mais buscando interesse próprio em primeiro lugar, já descansou em Deus, ele quer o interesse de Deus, ele quer que a vontade de Deus se cumpra, não a vontade dele, não os interesses dele. Então essa fé que Paulo veio promover nos eleitos, ele veio escrever as cartas e trazer aquilo que, olha, repare bem o que ele fala no versículo 3, vou ler o 2, na esperança da vida eterna,
que o Deus que não pode mentir prometeu quando? Antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi concedida a ele. Deus deu uma revelação ao apóstolo Paulo sobre o evangelho, qual nenhum outro teve. Ele fala que o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. É como se ele olhasse para o passado, ele visse Davi, ele visse Abraão, homens que tiveram fé. Ele fala assim, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, ninguém lá do passado viu. Eles não compreenderam isso, agora foi revelado aos seus santos nos tempos do fim. Qual era o mistério? Cristo em vocês, esperança da glória. Se você chegasse para Abraão, Abraão, o que é Cristo em vós? Ele ia falar assim, eu só sei uma coisa, eu vou ter uma grande posteridade. É o que ele creu, é a promessa dele. Agora, Cristo em nós, o que será que ele viu disso? Golias fez cair, Elias, gente, que é isso? Elias fez cair fogo do céu. Se você chegasse para eles e falasse assim, eles me falam um pouco de Cristo em nós, esperança da glória. Olha, eu já orei para parar de chover, parou. Eu orei para chover, choveu. Eu fiz cair fogo do céu. Mas você está me falando uma coisa que eu não sei. Porque era oculta. Muitas coisas do Novo Testamento foram ocultas daquele tempo. Mas foi manifestado com a vinda de Cristo. Vocês entendem? Se Paulo teve uma revelação desses mistérios que estiveram ocultos nos séculos e das gerações, que era Cristo, Deus em nós, nesse nosso tempo. Então ele fala, vou ler de novo 2. Na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação. Ele não fala assim, a pregação que foi confiada para Isaías, a pregação que foi confiada para Jeremias, a pregação que foi confiada para Abacuque. Ele não está falando isso, ele fala assim, a pregação que me foi confiada, me foi dada a mim, essa revelação que eu estou falando para vocês, é isso que ele está dizendo. Que me foi confiada por mandato de Deus, o nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo o quê? Nossa, o capítulo termina aqui, eu estou lendo lá em cima. Segundo a fé comum, graça e paz a vós outros da parte de trás. Olha lá, graça, olha como eles se cumprimentavam, graça e paz de quem? De Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Graça e paz, graça e paz. Então, uma fé que é promovida pelo Evangelho, é promovida para os eleitos, diferente dessa fé natural que nós vemos hoje em dia, uma fé humana, uma fé você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, Deus vai fazer hoje isso, Deus vai fazer aquilo, sabe? Uma fé de um nível superior que tem revelação de Jesus Cristo, fé dos eleitos. Você está entendendo essa linguagem ou está tudo meio escuro? Vamos em frente, nós lemos Tito, vamos agora para 2 Timóteo, você está aí pertinho, é só voltar, 2 Timóteo 2. Segunda Timóteo 2, vamos ler aqui. Vamos ler desde o versículo 1, para você entender bem. Paulo está estimulando Timóteo a um combate da fé. Então, 2 Timóteo 2, versículo 1, mas a tônica é o 10. Ele diz assim, tu, pois, filho meu, fortifica-te aonde? Na graça. Fortifica-te aonde, Timóteo? Na graça. A graça está onde? Que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque
o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendência de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra não está algemada. Por esta razão, presta atenção, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está onde essa salvação? Que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Ora, fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Então Paulo diz assim: olha, eu suporto tudo. Suporto tudo por quê? Por causa dessas pessoas, esses eleitos, esses que foi despertado neles a fé, esses escolhidos e chamados de Deus. Então Paulo suportava tudo. Não para que os eleitos alcançassem isso, alcançassem aquilo, mas para que essa fé evangélica fosse promovida, que o coração de cada um fosse despertado, e eles enxergassem o que é realmente o Evangelho, tivesse uma visão clara do Evangelho. Então ele suportava tudo por causa dos eleitos. Vamos lá, 2 de Pedro agora, 2 de Pedro, você está aí, vai para frente, passa Hebreus, né, Tiago. 2 de Pedro, capítulo 1, também o versículo 10, ele fala assim, 2 de Pedro 1, 10, vou ler desde o 3, queridos, preciso ler tudo isso. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como que nos tem sido doada? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, olha, pelo divino poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como é que nos têm sido doadas todas essas coisas? Pelo conhecimento completo. De quem? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então veja bem, você se tornou por essas promessas coparticipante, participante junto com Cristo da natureza divina. O eleito de Deus, o salvo, ele tem em si a natureza divina, nasceu de novo. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é muito grande. Você já tem uma natureza no seu espírito preparada para viver na glória, preparada, trazida pelas promessas. Depois ele diz: por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no quê? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas estão presentes, não estão presentes, é cego. Olha lá. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar o quê? A vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele fala sobre, procedendo assim nós vamos confirmar a nossa vocação e a nossa eleição, a nossa escolha. 1 Tessalonicenses, volta lá, capítulo 1, está antes de Timóteo. 1 Tessalonicenses 1, versículo 4. Vamos ler isso desde o versículo 2.
Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Então olha como Paulo orava pela igreja, orava sem cessar. Todo dia ele orava pela igreja. Um dia um irmão falou assim para mim: pastor, orar de quarta-feira? Se eu tiver que orar, eu oro em casa. Eu pensei assim, meu Deus, esse irmão, ele entendeu a graça de Deus, mas ele falou que orar junto, ele falou de uma forma desprezível, parar aqui uma horinha para orar de quarta-feira. Falou, eu oro em casa. Ele desprezou a importância de 2, 3. Jesus Cristo disse assim: se 2 ou mais entre vós se reunirem no meu nome, eu estarei no meio deles. Ele achou que se reunia aqui para orar era uma coisa pequena, fraca. Agora Paulo orava por eles sem cessar, mencionava eles direto. Você pode orar em casa, mas quando 2 se reúnem no nome dele, ele falou que está no meio deles. Então imagine a força de 3, 4 pessoas num lugar orando com fé. Orar, a carne não gosta, a carne quer ficar dormindo em casa, ficar parado, assistindo novela, comendo bastante, se empanturrando, né? Aí depois você ronca, você acorda a tua esposa roncando? Ou é a tua esposa que te acorda? Qual dos dois é mais gordinho? Geralmente é o mais gordinho, né? Dá uma empurradinha assim que para. Eu fui falar isso, não devia. Mas vamos em frente. Então Paulo orava muito, olha lá, versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai a operosidade da vossa fé. Eles tinham uma fé que operante, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no vosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, o vosso chamamento. Agora olha como o evangelho chegou a eles. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, o que Paulo falou? Olha, meus irmãos, eu dou graças, eu oro por vocês, porque o evangelho chegou a vocês, não foi só uma palavra que parou ali na cabeça. Não, a coisa operou em vocês de tal forma e brotou uma profunda convicção do evangelho, convicção da verdade. É por isso que eu luto mais por isso, para que cada um de vocês tenham convicção de Jesus Cristo, convicção do sacrifício perfeito, convicção da graça de Deus, convicção do evangelho. Não chegue só uma palavra que pare na tua cabeça, mas que entre aqui e se torne viva. A fé é uma convicção da verdade bíblica que eu conheço. Só a palavra produz convicção. Uma pessoa convicta não se dobra, não retrocede, não para. Ela vai até o fim, porque ela tem uma coisa dentro dela que é uma convicção, produzida pelo conhecimento do Evangelho. Então ele fala, vou ler de novo o versículo 5. O 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em toda a plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, mas receberam com alegria do Espírito. Então é isso, eles receberam o Evangelho numa tribulação terrível, mas creram, se tornaram convictos, e isso trouxe para eles o quê? Uma alegria. Então por isso que o convicto salvo não é uma pessoa triste, não é uma pessoa caída, ele tem uma alegria aqui dentro. Geralmente a alegria humana depende de circunstâncias. Ah, comprei um carro, glória a Deus, estou alegre, né? Ai, comprei um sapato, a irmã chega, fui naquela loja, estava lá em liquidação, aquele sapato, ai que alegria. Isso é alegria humana, mas a alegria do Espírito
Eu sou convicto que sou salvo, que Jesus está comigo, que sou um filho. Ah, que alegria. Aí você abre assim, puxa do bolso, sai nada. Nada. Você é alegre. Você está entendendo isso? Não precisa ser. Bom, eu ia falar uma coisa, não vou falar. Você é alegre. Aí você olha assim, mas você está alegre com o quê? Está tudo um caos na sua vida, mas eu tenho alegria aqui dentro, ninguém me rouba isso. Não tem um demônio que arranca isso de dentro de mim. A minha alegria não é porque eu tenho um carro ou não tenho. Eu comprei uma coisa nova ou deixei de comprar. Porque eu só comi o feijão ou comi o peixe também. Não, não é isso. Se puder comer tudo isso e comprar é bom. Mas a alegria consiste em saber da verdade. Aqui eles receberam a coisa com alegria. Eles estavam na maior tribulação. Mas tiveram uma alegria que só o Espírito Santo pode produzir. De vez em quando a pessoa ouve a programação na rádio, liga para mim. Pastor, eu falo assim, minha irmã, meu irmão, você é convicto que você é salvo, porque você falou tristeza. Você não, das 100 palavras que você falou, você não falou uma palavra de alegria, de regozijo em conhecer Jesus. Você falou lamentação. A pessoa não tem nem certeza se é salva e está há 20 anos na igreja. Não tem alegria da salvação. Mas eles receberam a palavra no meio da tribulação, da dificuldade, com alegria, o evangelho vivo, convicto no Espírito. Você aceita isso? Acho que eu vou dividir essa mensagem em duas partes. Mateus 24, 24. Então esse capítulo 24 é sobre o tempo do fim. Jesus vai falar sobre a tribulação, sobre as dores, sobre as guerras. Não, vamos ler um pouquinho que é bom você ler isso aqui. Versículo 3 do capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras, estava Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederá estas coisas. Vamos ler o versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. A esse versículo que nós lemos, eles estão perguntando. Versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome. Repare bem, virão muitos em nome dele. Pessoas com a Bíblia na mão, falando em nome de Jesus, com aparência de pastor, de apóstolo, uma aparência de tudo. Virão muitos, não serão poucos. Nós não podemos ser enganados. Depois ele diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Não é que a pessoa vai dizer assim, eu sou o Cristo, mas ele vai dizer que ele vai resolver tudo, a igreja dele vai resolver tudo. O Cristo é aquele que vai salvar, é o ungido. Não, eu sou ungido, aqui é só aqui que só vai aparecer. E ele diz: enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assesteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, que perseverar até o fim será salvo. Por quê? A pessoa só fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas as pessoas que estiverem vivendo esses acontecimentos, meus irmãos, nós aqui cremos nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, vai ser tomada da terra. Então quem vai estar vivendo essas coisas são aquelas pessoas naqueles dias dos acontecimentos. Então a pessoa fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você tem que perseverar até o fim. Mas para quem está vivendo aqueles dias, esses acontecimentos, nós estamos vivendo de uma forma bem diferente. Leia o texto todo, vai falar sobre a grande tribulação. Nós não estamos na grande tribulação. Então quem que vai ter que perseverar até o fim?
aquele que estiver vivendo esses dias todos ali, essas tribulações todas na terra, passando, ele vai ter que ir até o fim, porque se não for, não vai ser salvo. Aí vai ser pela obra a salvação, se ele for até o fim. Mas nós somos salvos pela graça. Versículo 14, será pregado o evangelho do reino, veja bem, que evangelho do reino, por todo mundo, para testemunho das nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável, eu vou ler assim, passar rápido, da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. Então os que estiverem na Judéia, onde as pessoas vão estar? Na Judéia. Não é aqui no Brasil, é na Judéia. Então onde estiverem os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Montes de onde? Da Judéia. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas, as que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Por que no inverno? Porque lá cai neve, aqui não cai neve. Nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sendo abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, dos eleitos, que estarão vivendo aqueles dias, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ele ali, ou ele aqui, não acrediteis, porque surgirão muitos falsos profetas. Presta atenção. Surgirão muitos falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Olha que coisa. Surgirá tantos falsos profetas, operando grandes sinais. Meus irmãos, não vai ser coisinha pequena. Esses falsos profetas vão fazer coisas tão extraordinárias, que todo mundo vai ficar de boca aberta. Mas tem uma coisa, olha lá. Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por que não é possível enganar os eleitos? Porque são eleitos de Deus, chamados por Deus, conhecem o Evangelho, conhecem a verdade, não vão ser enganados. Vocês aceitam isso? Não vão ser. O eleito, o chamado, que conhece, não é enganado. Ele pode ficar enganado no lugar 1 ano, 2, 10, 15. Mas Deus vai despertar o entendimento para ele. Ele vai sair, até abraçar o Evangelho como é. Não adianta. Começa com uma crise. Esse chamamento de Deus começa com uma crise. A pessoa ficou. De repente começa uma crise na vida dela. Crise na igreja, crise, começa a dar tudo errado, a igreja não brilha mais, começa uma crise. De vez em quando alguém me liga e fala assim, pastor, eu sou crente. Eu falo, qual igreja é a sua? Já fazem 4 anos que eu não vou na igreja. Eu falei, é a melhor época da sua vida. Como, pastor? Eu não vou na igreja. Eu falo, qual igreja você foi? Ele fala, aquela. Eu falei, foi a melhor coisa. Agora, sabe por que você me ligou? Você ouviu na rádio uma coisa de justificação que você nunca aprendeu lá. Agora você me ligou porque isso está te despertando. Então, às vezes, a crise é para o teu próprio bem, para quebrar todas as raízes tradicionais do coração. Deus te deixa na lona, não é o diabo, não é Deus mesmo. Para tudo aquilo que você acreditava e dava a vida, você vai ver que aquilo era tradição, costume de igreja, era uma mentalidade arcaica da liderança antiga, que só viu aquilo naquele tempo, não conhecia o que você vê hoje. E tudo aquilo, para ser desarraigado, às vezes Deus tem que dar uma rasteira na gente, e pôr você na lona e falar, olha, não acredito, não dá mais, parei Deus, parou, agora você vai começar bem. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? E aí a pessoa é despertada, como eu fui 20 anos falando um montão de coisa e não conhecia o Evangelho. Li o Velho Testamento, pregava o Velho Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí voltava para trás, era ontem. Aí um dia li lá, Gálatas 2,16, o homem não é justificado por obras da lei, é justificado pela fé. Mas o que é isso? O que é ser justificado? Eu li isso 1000 vezes, não gosto de ler Gálatas, porque não fala o que eu vou conquistar. Não fala o milagre que vai acontecer. Não fala que eu vou vencer o diabo. Aí fica falando umas coisas dos judeus, de Abraão, de lei. Eu só gosto quando fala do falso evangelho, porque o falso para mim era o verdadeiro. E quando eu comecei a trabalhar em cima da justificação, quando eu entendi a justificação, entrei em crise. Não conseguia mais ficar no... Eis que te digo, meu cérebro é hoje. Falou 15 anos que era hoje, nunca foi.
Aí caiu uma gota. Ah, essa gota de água é uma revelação, porque caiu a gota, é uma aguinha representa o Espírito Santo. Passa óleo em cada encostinho da vamos, porque Deus revelou que tem que passar um olhinho, porque quem sentar vai ser abençoado. Você fala, mas meu Deus do céu, isso nunca foi evangelho. Você está entendendo? Entra a crise, aí a coisa desespera. Aí você vai ver o evangelho como você nunca viu. Brotou a convicção, você vai ver além da imaginação. Então os escolhidos não serão enganados, meus irmãos. Não serão enganados. Não tem um poder nessa terra, nem os milagres vão enganar aquele que é o escolhido de Deus. Já passei um pouquinho, vou falar sobre a justificação domingo que vem, tá bom? Continuar essa mensagem domingo que vem. Vamos ficar em pé.